para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos continuidade ao nosso projeto magistério que visa a sua preparação focada para que você tenha um grande desempenho. O nosso objetivo aqui é que você fique competitivo para ter um grande resultado e buscar a sua aprovação. A gente continua a nossa preparação de história. Hoje eu trabalho uma obra que também é essencial para o planejamento das aulas do professor de História. Eu estou me referindo à obra Caminhos da História Ensinada, da professora Selva Guimarães Fonseca. Uma obra muito boa que vai te contribuir na preparação das suas aulas, para que as suas aulas fiquem muito bem fundamentadas, muito bem preparadas. Tem uma série de atividades que estão dispostas nesta obra que contribuem de maneira significativa para a melhoria do processo ensino e aprendizagem, ou seja, que facilitam sobremaneira o trabalho do professor. Então, isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Vamos começar apresentando um tema que é muito importante, um tema que é essencial, muito recorrente nas provas. A participação brasileira na Segunda Grande Guerra. Pois é, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre os anos de 1939 e 1945 e envolveu de um lado as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado estavam os países aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil, como é que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? É preciso saber, é preciso passar esse conhecimento, construir coletivamente esse conhecimento com os nossos alunos. Para isso, você precisa fazer a contextualização. Quando irrompe a Segunda Grande Guerra lá na Europa, em 1º de setembro de 1939, aqui no Brasil, nós vivíamos um clima de ditadura, um clima de exceção. Afinal de contas, estava em vigor no Brasil o Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Aquele período onde não se realizavam eleições, onde os partidos políticos estavam todos eles na ilegalidade, onde havia censura aos meios de comunicação, onde havia inclusive um controle dos meios de comunicação para a construção de uma imagem positiva. Trocando em miúdos, havia um verdadeiro culto à personalidade do líder, no caso o presidente Getúlio Dornelles Vargas. O célebre programa Hora do Brasil, que hoje nós conhecemos como A Voz do Brasil, era o porta-voz oficial do governo Vargas. E havia também uma constituição de tendência fascista vigorando no Brasil, a Constituição de 1937, inspirada na Constituição fascista polonesa, não por acaso chamada de a polaca. Constituição esta que estabelecia, inclusive, a pena de morte para crimes políticos. Pois é, fizemos uma contextualização do Brasil no contexto internacional da Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve o seguinte posicionamento quando eclodiu esse conflito. Inicialmente, o Brasil assumiu uma postura de neutralidade. O Brasil ficou ali, olha, em cima do muro, não é comigo. Por quê? O Brasil tinha relações comerciais com os dois lados. O Brasil negociava com os alemães, o Brasil negociava com os norte-americanos, ou seja, o Brasil tinha interesses econômico-financeiros com ambos os lados. Vale dizer também para os senhores que existiam
na burocracia do Estado Novo elementos que eram germanófilos, que eram favoráveis a uma aliança do Brasil com o eixo. Mas também existia na alta cúpula do Estado Novo elementos que eram americanófilos, que eram favoráveis, que pendiam para o lado dos Estados Unidos da América. Nesse contexto, o Brasil, até o início da década de 1940, por ter acordos comerciais com ambos os lados, o Brasil vai assumir uma postura que nós chamamos de pragmatismo equidistante. É a boa e velha neutralidade brasileira. O Brasil aguarda os acontecimentos para se definir de forma concreta, de forma efetiva. E essa definição do Brasil acaba ocorrendo no início da década de 1940. Em 1941, no finalzinho do ano, o Brasil vai se aliar com os Estados Unidos. O contexto que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, que é dezembro de 1941, o Brasil já estava devidamente aliançado com os Estados Unidos. E aí, no ano seguinte, quando vão ocorrer fatos importantes, que nós podemos citar, os ataques alemães a navios brasileiros, o torpedeamento de embarcações brasileiras por submarinos alemães, vão fazer com que o Brasil... Primeiro, o Brasil vai romper relações diplomáticas com a Alemanha. E em agosto de 1942, com os torpedeamentos dos navios mercantes brasileiros, inclusive em águas brasileiras, isso gera um grande clamor popular. A própria sociedade brasileira vai se mobilizar. A imprensa, apesar da censura, também vai exigir uma postura digna do presidente da República, Getúlio Vargas, porque, afinal de contas, vidas brasileiras foram ceifadas naqueles atos tão hostis que foram o afundamento de vários navios brasileiros na costa litorânea do nosso país. E aí o Brasil declara guerra contra a Alemanha e os países do eixo também. 1942, o Brasil também assina acordos econômico-financeiros com os Estados Unidos. Acordos estes que foram bastante vantajosos para o desenvolvimento industrial brasileiro. O grande objetivo de Vargas durante o Estado Novo era promover a industrialização com o apoio estatal. Vargas queria implantar as indústrias de base. Isso vai acontecer no contexto da Segunda Guerra Mundial, com a construção da usina siderúrgica nacional no ano de 1941 e a construção da Companhia Vale do Rio Doce no ano seguinte. Então nós temos, nesse contexto, olha o Brasil se posicionando junto às democracias. O Brasil declara guerra às potências do eixo. O Brasil cerra fileiras com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que, à época, eram governados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. E a Inglaterra tinha como primeiro-ministro Winston Churchill. E aí está o Brasil se aliando às democracias, mesmo sendo uma ditadura, o Estado Novo, que tinha inclusive algumas características muito próximas do fascismo, mas o Brasil participa, contrariando a sua ideologia política vigente, o Brasil participa do lado dos países aliados. Muito bem, agora podemos fazer a nossa questão extraída da obra da professora Selva Guimarães Fonseca. Vamos ver aqui, ó. Analise trechos da canção Torpedeamento, título indicado como referência fonográfica para estudo. Em
Selva Guimarães, didática e prática de ensino de história. Essa música é de Alvarenga e Ranchinho, uma dupla muito famosa no Brasil no começo do século XX, nas décadas de 30, 40, 50, 60, fez muito sucesso no rádio, quando o rádio era o principal veículo de comunicação. Essa dupla fez um grande sucesso, atuou bastante no Cassino da Urca, fez shows inclusive fora do Brasil. Vamos ver essa música que foi gravada originalmente no ano de 1943. Portanto, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.